Olá, tudo bem? Graça e paz. Eu me chamo Ronaldo, sou pastor da Igreja Evangélica Amigo Fiel aqui em Dourados mesmo. E eu vim aqui para compartilhar uma palavra com você, um estudo, um pouquinho sobre o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo. Entre tantas coisas, sabemos que o coração de Deus ele é infindável, ilimitável e ele vai além das nossas expectativas. Mas eu quero trazer uma palavra para você, para que você venha colocar no teu coração e você venha aprender um pouquinho sobre tantas coisas que o Senhor tem para fazer na sua vida e como Ele quer fazer. Mas eu quero convidar você também para nos fazer uma visita lá na nossa igreja, Amigo Fiel, tá? Nós temos os nossos cultos aos domingos às 19h30. O nosso endereço é Rua Cabral, número 1120. Para ser mais claro para você, bem fácil para você se localizar, nós estamos lá em frente à Praça do Cinquentenário. Vai ser um grande prazer para nós receber você e toda a sua família para um grande culto de bênção, de comunhão, um culto de família, um culto onde Deus tem falado ao nosso coração. Amém? Então, o que eu entendo sobre a palavra do Senhor? Eu entendo que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, então agora nós somos filhos dele. Então tem um lugar preparado para nós no céu. Quando nós somos filhos de Deus, o que vem no meu coração, o que vem na minha cabeça, é a questão da paternidade. A paternidade é uma questão onde o Senhor se preocupa conosco, o Senhor se preocupa com você. Então quando você entregou a sua vida para Jesus, quando você sentiu o desejo de entregar a vida para Ele e de mudar de vida, porque ao longo do tempo tantas coisas acontecem na nossa vida e existe um vazio na nossa alma, e esse vazio ele só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo e pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então quando você tem essa atitude de entregar a sua vida para Ele e de começar a viver uma nova vida, uma nova etapa com Ele, agora você passa a ser filho de Deus ou a ser filha de Deus. Isso é muito bom, isso é fantástico. Diz a palavra do Senhor que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Então eu creio que há uma festa quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo e quando tantas pessoas mais também vão entregar a sua vida para Jesus e o seu coração vai pertencer a Jesus Cristo. Mas quando eu entrego a minha vida para Ele, eu preciso entender que agora eu sou filho de Deus. Ou você, minha irmã que está me assistindo, é filha de Deus. Quando nós somos filhos de Deus, o Pai corrige o filho que ama. Assim diz a palavra, o Pai sempre vai corrigir o filho que ama. Então, um processo natural da nossa caminhada com Cristo é sermos corrigidos e disciplinados por esse Deus que tanto nos ama. Sim, o Pai disciplina o filho a quem Ele ama. Não faz sentido Deus dizer para você que Ele te ama e não discipliná-lo. A disciplina ela é boa. Nós vamos ver na palavra do Senhor, Paulo falando aos Coríntios, aos Romanos, Tiago falando sobre a disciplina. O quanto essa disciplina ela vem trazendo bênçãos para nossas vidas. Ela vai nos corrigindo a disciplina. A disciplina ela é boa. Também as tribulações que nós vamos passando, ela é boa. Ela vai nos ensinando algo. Ela vai forjando o nosso caráter. E muitas vezes essa disciplina é uma correção. É uma correção igual de um pai para com um filho. Quando ele corrige o filho, quando ele tem que ser mais firme com o filho, ele corrige o seu filho, ele disciplina o seu filho. Da mesma forma, é a disciplina do Pai para com cada um de nós, com você que está me assistindo. O Senhor, quando Ele te corrige, quando Ele te disciplina, Ele está dizendo para você, Ele está te mandando um recado. Eu sou seu Pai. Eu me responsabilizo por você. Então, eu preciso te corrigir. Então, eu quero que você se sinta amado ou amada por Deus quando vier esse tipo de disciplina. Elas fazem bem ao nosso coração. E eu quero trazer uma mensagem para nós gastarmos um tempo essa tarde, falarmos do amor de Deus, aqui no livro de Tiago. Livro de Tiago, no capítulo 4, ele vai nos ensinar algo muito interessante. Estava fazendo meu devocional nesse dia e o Senhor estava falando comigo. Eu quero trazer então essa mensagem para nós, meditarmos nela e compartilharmos um pouquinho do que ela tem para trazer para as nossas vidas, ok? Tiago, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Verso 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis
a brigar e a promover contendas. Todavia, nada conquistais, porque não pedis, e quando pedis, não recebeis, por quando pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Eu li do versículo 1 até o versículo 3, depois nós vamos aprofundando um pouco mais. Mas veja bem, ele já começa dizendo: de onde vêm as vossas batalhas e os vossos desentendimentos que há entre vós? Está dizendo qual é a batalha e o seu desentendimento. De onde ele está vindo? Ele está falando que está vindo das suas paixões, está vindo dos seus desejos, está vindo daquilo que você tem desejado, daquilo que você tem almejado para a tua vida. Nós vamos ver no livro de Salmos, ele diz para nós não assentarmos nas rodas dos escarnecedores e para a gente também não tomar conselho de ímpio. Repare sobre isso, não se assentar na roda de escarnecedores e nem tomar conselho de ímpios. Por que ele está dizendo isso? Porque quando nós nos assentamos em roda de pessoas que não têm a mesma fé, que não têm a mesma visão, que não ama e que não anda da mesma forma que você anda para com o Senhor, do mesmo zelo que você tem para o Senhor, provavelmente você vai escutar as palavras que essas pessoas estão dizendo, você vai colocar no teu coração. Não estou afirmando, mas estou dizendo que provavelmente você pode escutar, você pode colocar no teu coração. Então, uma conversa que não seja uma conversa agradável e produtiva, você pode tentar tirar alguns ensinamentos para o teu coração, que esses ensinamentos podem ser ensinamentos que não vêm do coração do Pai, que não provém daquilo que Deus tem para a tua vida e para o crescimento que Deus tem para a tua vida. Então ele está dizendo que essas coisas, essas pequeninas coisas, elas podem estar entrando no nosso coração. Elas vão entrando de pouco em pouco. Então existe um ditado popular que diz que a água ela é mole, a pedra ela é dura, mas tanto bate até que fura. Então ele está dizendo, não é a quantidade, a enxurrada de informação que você vai receber, mas sim as pequenas coisas que você vai escutar. Elas podem entrar e penetrar no teu coração e começar a fazer um estrago, a destruir todo o projeto e todos os planos que Deus tem para a tua vida. Isso acontece conosco ao longo do tempo. Nós temos vários e vários tipos de informação pelo tablet, pelos celulares, pelo smartphone. Nós temos vários tipos de informação e às vezes nós colocamos no nosso coração informações que não agradam o coração de Deus. Então isso vai nos afastando do propósito de Deus, vai colocando em dúvida a nossa fé em Cristo Jesus e a nossa filiação em Cristo Jesus. Você vai colocando em dúvida. Tipo assim, será que Deus é comigo? Por que tanta coisa ruim tem acontecido comigo? Por que tantas coisas ruins, tantas notícias ruins têm acontecido comigo? Então são coisas como essa que algumas pessoas começam a pensar. Outras coisas também que pessoas pensam é: por que eu nasci? Eu não vejo motivo na minha existência. Eu só vivi sofrendo, nada que eu faço dá certo, então parece que só vi notícias ruins e ruins e ruins. Eu quero que você pense sobre isso. É justamente o que o diabo quer. É que você coloque em dúvida a sua criação, a sua filiação e a sua fé. Então, tudo que o diabo faz é tentar afastar você do planeta, dos projetos e do propósito de Deus. Então, ele tenta de todas as formas. Então, por isso vai um cuidado do salmista ao nosso coração. Cuidado com as pessoas que você tem conversado e que você tem pedido conselhos. Às vezes você vai escutar conselhos que aparentemente são bons, mas lá na frente pode distanciar você do propósito genuíno, puro e verdadeiro do que Deus tem para a tua vida. Esse é um exercício que nós precisamos fazer diariamente. Cuidar do nosso coração. Cuidar, entendeu? Do coração do homem que procede o bem e o mal. De tudo que você deve guardar, diz Provérbios, guarde o seu coração. Repare, ele não diz que Deus vai guardar o teu coração. Essa é uma das coisas que algumas pessoas também entendem errado. Algumas pessoas entendem que Deus vai guardar o meu coração. Não, o Senhor não vai guardar o teu coração. O Senhor deu para você a autoridade de guardar o seu coração. Então, de tudo que você deve guardar, guarde o teu coração. Mas ele te dá uma dica. A dica é, Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Entende? Qual é a dica? A dica é colocar a palavra de Deus no nosso coração.
Deus se apresenta para Josué dizendo: Josué, meu filho Moisés está morto, mas agora eu preciso que você entenda que o povo precisa chegar em Canaã, porque essa foi uma promessa que eu fiz para os seus antepassados, e eu sou um Deus que cumpre a promessa. Eu preciso que você dê continuidade a essa obra, que você leve esse povo a entrar em Canaã. Mas esforça-te e tem de bom ânimo. Entende isso? Esforça-te e tem de bom ânimo. Medite nessa palavra na Bíblia, dia e noite. Ele diz também: ande em todas as instruções que o seu mestre, que Moisés te ensinou. Então olha só, ele tinha Moisés como referencial, como homem de Deus, como homem que tinha comunhão, orava, como homem que caminhava na direção de Deus. Então agora Josué, por ele ser disciplinado, por ele andar com Moisés, por ele ter o coração ministrado, por ele ter o coração moldado pela palavra e por aquilo que Deus queria, Deus agora olha para Josué e diz: você é o próximo. Entende isso? Deus quer fazer algo na nossa vida, mas é tudo um contexto, é tudo um pacote. Onde eu tenho andado, com quais pessoas eu tenho me aconselhado, quem tem sido as pessoas que eu tenho me assentado, qual é o tipo de conversa que eu tenho, qual é o desejo que eu tenho colocado no meu coração. Então, qual é a fonte que eu tenho me alimentado? São essas coisas e mais que nós precisamos aprender para a gente colocar a nossa vida diante do Senhor. Então, qual é a fonte que eu tenho me alimentado? Então Tiago está falando sobre isso. Olha só, olha o que vocês têm desejado, olha as suas paixões, olha o que vocês têm pensado. Ele está dizendo no verso 2: cobiçais e nada tens, não é? Ah, como eu gostaria de ter isso, como eu gostaria de viajar, como eu gostaria de trocar de carro, como eu gostaria de trocar de casa, como eu gostaria. Então nós vamos colocando desejos e mais desejos no nosso coração. Gostaria disso, gostaria daquilo. Mas ele está dizendo que tudo isso são por invejas, porque nós vemos ao nosso redor pessoas conquistando, pessoas tendo, e às vezes são pessoas que não têm comunhão com o Senhor. Por que o ímpio tem e eu não tenho? Uma das primeiras coisas que nós temos que pensar é não nos comparar com pessoas que não têm intimidade com o Senhor. O nosso referencial precisa ser Cristo. Onde o Senhor quer que eu vá? Onde o Senhor quer que eu finque as minhas estacas? Ok? Então veja bem, nós somos aqui de Dourados. Por muitas vezes eu pensei em sair de Dourados e mudar para Curitiba ou para Santa Catarina. E em todas as minhas orações com o Senhor, eu pedia perdão para o Senhor depois. Eu dizia: como eu quero mudar daqui. Mas depois eu pedia perdão, falava: Senhor, me perdoa por eu colocar os meus projetos acima do Senhor. Agora, se o Senhor me der a autorização, se o Senhor me conduzir para uma outra cidade, amém, vai dar tudo certo. Porque nós precisamos caminhar debaixo da direção do Senhor. Não dá para você caminhar os seus passos, não dá para você fazer aquilo que você quer e achar que Deus vai te abençoar. Não é assim que funciona. Deus, Ele cumpre com a palavra dEle. Deus, Ele honra com a palavra dEle. Então, quando Deus te dá uma direção, Ele vai honrar com o compromisso dEle com você. Agora, é preciso estar debaixo da direção do Senhor. Então, eu orava e depois eu pedia perdão: Senhor, me perdoa, porque eu tenho colocado os meus desejos acima do Senhor. Eu tenho desejado tal coisa e às vezes eu tenho imposto ao Senhor que me abençoasse. Entende isso? Então eu coloco a minha vida diante do Senhor. Então eu peço errado, porque o meu coração é cheio de inveja. Ele continua dizendo: inveja, desejos pecaminosos, ele está dizendo. Viveis a brigar e a promover contendas. Por isso que nós não conquistamos, porque o desejo do coração está equivocado, está errado. Não é dessa forma que o Senhor quer conduzir. Verso 3 ele diz: quando pedis, não recebeis, porque pedis com a motivação errada. Entende isso? Então, eu tenho pedido tantas coisas para o Senhor, eu tenho feito campanhas e mais campanhas, e às vezes eu não tenho conquistado aquilo que eu tenho pedido para o Senhor. Qual é o problema disso tudo? O problema que ele está dizendo é a motivação está errada. A motivação é simplesmente para esbanjar em vossos prazeres. Então, os meus prazeres, o que está acima de tudo não é o reino de Deus. O que está acima de tudo são os meus prazeres. É eu poder dizer: eu também sou um conquistador.
Olha, eu também faço isso, eu também faço aquilo, eu também sou usado por Deus. Então a motivação não é para agradar a Deus, mas é para mostrar para as pessoas que também eu posso, também eu faço. Então essa motivação, segundo o livro de Tiago, não é uma motivação correta. Por isso que às vezes você pede e você não recebe. Por isso que às vezes o seu coração deseja algo e você não conquista aquilo que você tem desejado. Amém? Então eu estou falando com homens e mulheres que entregaram a vida para Jesus e que têm comunhão com o Senhor. Então estou falando para você. De repente você ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas eu quero que você entenda isso. Quando você entrega a sua vida para Ele, de agora em diante é Ele que quer conduzir a sua vida. Ele quer purificar, Ele quer transformar. Verso 4, vamos continuar, diz assim: adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então ele chama adúlteros, traição. Então se eu tenho aliança com o Senhor e eu quebro minha aliança com o Senhor para ter amizade com o mundo, ele está dizendo, assim não funciona. Quando você tem aliança com o Senhor, mas você quer ter uma aproximação com o mundo, ele está dizendo, vai ter problemas, vai dar errado. Não é isso que o Senhor quer, pois a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Entende isso? Então eu fiz amizade, eu fiz uma aliança com o Senhor, eu entreguei minha vida para Ele, agora eu estou tentando ter a amizade com o mundo. Ele está dizendo, isso não vai dar certo. Então ou você tem amizade com o mundo e inimizade com Deus, ou você tem amizade com Deus e inimizade com o mundo. As duas coisas juntas não vão dar certo. Verso 5, ou imaginais que é sem razão, que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em vós, zela e com os ciúmes dos seus. Verso 6, todavia Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura, Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Glória a Deus. 5 e 6, ele está dizendo, o Espírito Santo, ele tem zelo por você. O Espírito Santo, ele cuida de você. O Espírito Santo não quer dividir você. Então eu quero que você se sinta amado. Eu quero que você se sinta amada. Eu quero que de maneira nenhuma você pense que eu não sou amada por Deus, eu não sou amado por Deus, por que eu nasci, por que essas coisas têm acontecido na minha vida. Eu não quero que você pense isso. Eu quero que você deseje a presença do Senhor, sabendo de que Deus te ama. Deus te ama. Deus ele tem uma aliança com você e Ele colocou o Espírito Santo dentro de você. Então esse Espírito Santo, ele tem ciúmes de você. Ele quer cuidar de você. Ele não quer deixar nada entrar no teu coração. Ele não quer deixar nada afastar você do projeto e do propósito do Senhor. Ele quer te aproximar dele. Então Ele cuida de você. Ele tem ciúmes de você. Verso 6. Todavia Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura, Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Então, Ele se opõe aos arrogantes de coração. Ele está dizendo, não, eu não vou conceder, eu não vou realizar, não, eu não vou fazer tal coisa. Mas os humildes de coração, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem concedido os desejos. Quando nós somos humildes, quando nós buscamos, quando nós estamos alinhados com aquilo que Deus quer, Deus abençoa a sua vida. Mas pastor, me ajuda a entender com mais clareza então, quando eu peço alguma bênção para o Senhor. Deixa eu tentar te ajudar de uma maneira um pouco simples, um pouco prática, tá? A mais simples o possível, deixa eu tentar te ajudar. Quando você tem um desejo de trocar de carro, quando você troca de carro, ou quando você quer pedir um carro para o Senhor, para trocar, né, desse veículo, Senhor, eu quero dar um pouquinho de conforto para minha família, para os meus filhos, para minha esposa. O Senhor pode me ajudar? Gostaria tanto que o Senhor me ajudasse a trocar de carro, a pegar um carro um pouquinho mais confortável, um carro um pouquinho mais confiável, para que nós possamos ter momentos de prazer e de lazer com a minha família. Esse é o desejo que o Senhor quer, família. Quando você direciona os desejos do seu coração para a sua família, que Deus te deu a sua família, com certeza o Senhor quer abençoar. Quando esse é o desejo, essa é a motivação correta. Aonde que Deus não vai te abençoar? Quando é para a tua família, é para os seus filhos,
É para a realização da sua família. Claro que Deus quer te abençoar. O que Ele está dizendo é a motivação errada, não é para a minha família. Só é para mostrar para a sociedade que eu também posso, ou que eu sou melhor, que eu sou mais poderoso. Então, a essas pessoas, diz a palavra, Deus se opõe. Ao arrogante, Deus se opõe. Mas ao humilde, o Senhor concede o desejo do coração. Versos 6, 7 e 8. Todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Pois, por isso declara as Escrituras, Deus se opõe ao arrogante, mas concede graças aos humildes. Verso 7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu me sujeito à vontade de Deus. Eu me sujeito àquilo que Deus quer. Eu resisto às paixões do meu coração. Eu resisto os desejos do meu coração, entende? Eu não deixo os desejos do meu coração me conduzir, mas eu resisto. Eu me mantenho firme. Eu quero cumprir o propósito de Deus, aquilo que Deus quer, da forma que Deus quer. E se vier uma disciplina, está tudo certo, Senhor. E me mantenho na posição, porque eu sei que o Senhor disciplina o filho a quem o Senhor ama. Eu resisto ao diabo. E quando eu resisto ao diabo, o diabo foge da nossa presença por causa da santidade, por causa de Deus, por causa do Espírito Santo que está perto de você. Quando você tem uma comunhão e quando você tenta manter o seu nível de santidade com o Senhor. Verso 8. Achegai-vos a Deus, Ele concederá, Ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei-vos e chorai. Abandonai o risco fácil e planteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Eu me aproximo do Senhor. Eu quero o Senhor. E então Deus se aproxima de mim. Você entende isso? Então os passos são seus. Os desejos são seus. Deus ele não vai impor o desejo dele para você. Deus não vai impor. Deus quer que você entenda isso e que você se aproxime dele. Mas ele está dizendo, limpai as mãos. Limpai as mãos. E vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu faço para me limpar as minhas mãos e purificar o meu coração? Como é que eu faço isso? Se achegando a Jesus Cristo. Se achegando, tendo paixão, tendo vontade, tendo desejo da presença de Jesus. Eu me aproximo dele. Eu tento manter minha comunhão com ele. Eu oro. Eu leio a palavra. Eu vigio. Eu procuro saber com quem eu estou conversando. Quem está me direcionando. Quem está me disciplinando. Eu preciso saber quem está me disciplinando. O que eu estou assistindo. O que eu estou falando. Preciso saber disso. Então eu me aproximo de Jesus Cristo. Nessa minha aproximação com Jesus Cristo, o Senhor Jesus vai colocando esses desejos no teu coração. Amém? Vamos finalizar nosso pensamento então? Então nós nos aproximamos dele. Você se aproxima de Jesus Cristo. Então por você se aproximar dele, ele já vai mudando você por completo. Ele já vai colocando outros desejos no seu coração. Então você que não dava fruto, vai começar a dar fruto. Porque uma resposta para Jesus Cristo, quando você entrega a sua vida, são os frutos, são as suas obras. Tiago vai falar sobre isso. A fé sem obra, ela é morta. Então, eu tenho obras quando eu sou alcançado, quando eu sou salvo em Cristo Jesus. Então, quando você é salvo, quando você é salva, você não tem problema algum de produzir frutos. Você não tem dificuldade alguma em produzir frutos, porque você é salvo, você é alcançado em Cristo. Então, problema é zero, porque o Espírito Santo vai te conduzir por onde você for, e por onde você for, você vai deixar a marca do Espírito Santo em todas as pessoas. Não fica fácil assim? Fica muito fácil, não é? Entregar a vida para Jesus. Você entregou a sua vida para Ele, então Ele começa a conduzir os seus passos. A partir disso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam na palavra do Senhor. Verso 11, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Essa palavra, de repente, de se humilhar,
não é bem aceita às vezes no nosso meio, né? Como assim, me humilhar? Eu não penso nessa ideia de se humilhar a alguém. Ele está dizendo, quando você se humilha diante do Senhor, quando você reconhece a grandeza dEle, Ele está dizendo, Ele vai te exaltar. Ele não vai deixar nada faltar para a tua vida. Essa é a caminhada que Deus quer para você. Esse é o propósito que Deus quer para a sua vida. É dessa forma que o Senhor quer te conduzir. É dessa forma que o Senhor Jesus tem mostrado o amor dEle para com você. Entende isso? Espero que tenha sido fácil entender a palavra desse dia, né? Espero que tenha sido fácil para você entender e compreender e que o Senhor venha te abençoar, onde você estiver. Então, se hoje você tem desejo de entregar a sua vida para Jesus, faça isso. Você pode orar, você pode se trancar no seu quarto, não é? E ter o seu momento com Ele. Amém? Mas vamos orar? Vamos orar para a gente finalizar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento. Te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estar falando da Tua Palavra a tantas pessoas que vão nos assistir, Pai. Senhor Deus, alcança o coração dessa irmã, alcança o coração desse irmão, Pai. Que essa palavra, Senhor Deus, venha nos nortear, Pai, e mostrar o quanto nós somos importantes para o Senhor. O quanto o Senhor tem nos amado e o quanto o Senhor tem liberado bênçãos sobre as nossas vidas. Às vezes, a sua correção nós interpretamos de uma maneira errada e equivocada, mas não é assim que ela tem que ser vista. Mas a sua repreensão tem que ser vista como um carinho e como um cuidado que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, Pai, eu te peço que todos os nossos entendimentos possam estar alinhados ao Teu e que tudo possa fazer clareza. Nós possamos nos submeter à Tua vontade sem resistência, mas aceitar, Pai, e provar e ver o quanto o Senhor é bom. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Alcança o coração de cada pessoa que está nos assistindo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você cada vez mais e mais e nos vemos logo, logo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.